Fala galera, esse é o R0Cast, um podcast onde nós entrevistamos especialistas em diversas áreas de medicina e esporte. Meu nome é Felipe, sou acadêmico de medicina do FJF. Meu nome é João, também acadêmico de medicina da UFJF. E esse podcast é um oferecimento da Medic, empresa de consultoria médica daqui de Juiz de Fora, empresa júnior da UFJF. Hoje nós entrevistaremos um grande convidado, que é o Bruno Fajado, um ortopedista de Juiz de Fora, especialista em joelho e parceiro nosso de longa data, inclusive junto com a gente no congresso que nós estamos organizando no dia 17, o Congresso de Ortopedia e Medicina Esportiva, o COME. É um prazer, Bruno, ter você aqui. Pode se apresentar? Contar um pouco sobre você pra gente? Prazer todo meu. Meu nome é Bruno, eu sou egresso, né, da faculdade, me formei em 2007, da turma 82, tá? Só não faz as contas, né, para ver quando eu tenho. É um prazer imenso estar participando do COME, agradecer o convite, tanto para participar do podcast quanto do congresso. Eu fiz ortopedia aqui no HU, me especializei em cirurgia de joelho, depois fiz pós em medicina do esporte e atualmente eu trabalho aqui em Juiz de Fora, né? E de novo vou agradecer pelo convite, é sempre uma honra estar presente. A honra é nossa. É nossa. Então, Bruno, como é que vai funcionar hoje? A gente vai ter umas 5 perguntinhas falando sobre medicina esportiva, um pouco da sua atuação. E no final a gente vai passar um vídeo aqui, um caso clínico, a gente vai poder discutir, você fala um pouco da sua abordagem, a gente faz umas perguntas, as dúvidas, provavelmente a dúvida que o pessoal vai ter nessa lesão que a gente vai ver aqui na tela, beleza? Perfeito. Aí, eu queria perguntar uma coisa para você assim. Tem muita diferença entre uma pessoa que não pratica esporte ou um atleta amador de uma pessoa que é um atleta profissional. Assim, na sua abordagem, como você, assim, indica uma cirurgia, não indica uma cirurgia, indica um tratamento clínico ou não? Qual a diferença que tem entre um cara que é atleta e um cara que não é atleta? Essa pergunta é muito pertinente e recebo toda semana no consultório exatamente isso, né? Obviamente vai depender da lesão, qual lesão que ele teve, né? E a indicação cirúrgica varia muito da demanda esportiva. Por exemplo, eu tive caso de lesão de LCA, que é extremamente comum, né? Do ligamento cruzado anterior, que o paciente simplesmente, por ter mais de 40, 45 anos, falou assim, não, eu não quero jogar mais bola, né? Então, eu tive casos que eu não indiquei cirurgia, porque chegamos no consenso, eu e o paciente, de que não ia afetar tanto a vida dele pós-cirurgia, né? Ele preferiu tratar conservador e tem casos que evoluíram bem, obviamente, se diminui um pouco a demanda, né? Mas assim, a indicação cirúrgica ou não vai depender, sobretudo, da demanda esportiva e de que aquele paciente pretende para a vida dele, né? Em grande parte das lesões articulares, né, falando do joelho especificamente, em se tratando de atleta, mais da metade, ou a grande maioria, vai evoluir para a cirurgia porque ele tem que voltar ou deve voltar num tempo mais rápido, né? Geralmente tem muita coisa envolvida, né? A profissão, não tem outra profissão alguma das vezes. Então, assim, vai depender muito disso, né? A abordagem inicial vai depender da demanda, de se aquela é a profissão dele ou se é basicamente um hobby, para, obviamente, individualizar cada caso, né? Mas basicamente isso, depende da demanda e de que o atleta, o paciente pretende. Entendi. E você entra diferente na cirurgia, por exemplo, você escolhe um tipo de enxerto diferente, escolhe uma técnica diferente se o cara tem uma necessidade maior, se é um atleta, ou se é um cara que não pratica esporte? Falando nessa faixa etária de atleta, né, Isso. não atleta, então a gente tem basicamente, né, na grande maioria, artroscopia de joelho simples e lesão ligamentar, né? A cirurgia é basicamente a mesma, né? Eu gosto muito de um determinado tipo de enxerto. O que a gente faz com muita frequência é um reforço extraarticular, né? Em caso de atleta, né? Paciente não atleta, geralmente a gente não faz. Mas individualizando, assim, dos últimos atletas que eu operei, todos eu fiz, além da reconstrução ligamentar, do cruzado, por exemplo, que a gente confere se está estável, a gente faz um reforço extraarticular, seja medial, no joelho ou lateral, que isso agrega mais estabilidade e menos chance de uma re-ruptura. Ótimo. Entendi. Legal. Eu queria saber, a diferença de um atleta amador para um profissional, o tempo de retorno ao esporte é uma variável muito importante na tomada de decisão? Se tratando de cirurgia, por exemplo, é basicamente o mesmo, né? O que muda, por quê? Porque tem o tempo da biologia do enxerto, por exemplo, do ligamento. Né? Se você vai operar, o retorno dele vai ser em 8, 9 meses, seja atleta ou não atleta. O que vai mudar é a fisioterapia durante o processo, é o fortalecimento durante o processo. Se o cara é um atleta profissional, ele tem mais condição de fazer 1, 2 vezes no dia da fisioterapia. Nem um atleta amador ou recreacional não vai ter essa condição, né? Em se tratando de patologias não cirúrgicas, né, vai depender também da qualidade do tratamento que ele fez. Se ele fez uma fisioterapia
num local melhor, num local que atende muito atleta, que tem uma possibilidade de um reforço muscular associado, a evolução vai ser muito mais rápida, né? Sim. Ótimo. E pensando nesse retorno mais rápido, ou até mesmo em adiar cirurgias em alguns casos, onde o atleta precisa continuar atuando, o que tem de novo no mundo da ortopedia e principalmente na área do joelho, que é a sua área, para poder melhorar esse tratamento? O que a gente tem de mais recente, está muito em voga, é a medicina regenerativa, né? A gente tem vários componentes, estão cada vez mais crescendo, né? Se você pegar, por exemplo, há 10 anos atrás, só tinha ácido hialurônico, não tinha mais nada. Verdade. Hoje em dia, além da qualidade do ácido hialurônico ter melhorado muito, aí tem outras possibilidades. O plasma rico em fibrina, o plasma rico em plaquetas, o BMA, que é o aspirado de medula óssea, onda de choque, né? Você tem outras possibilidades que ainda assim, infelizmente não existe nada que regenera a cartilagem, que recupera, mas promove sem dúvida um retorno, uma reabilitação mais precoce. E, por exemplo, se a gente falou muito de atleta, né? Você indica mais isso em atleta? Então, às vezes, um cara que tem uma lesão pequena ou alguma dor no joelho já indica mais recentemente que um cara que não é atleta? Você tem uma tendência de indicar mais ou indicar menos? Sim, como essa parte de medicina regenerativa, os planos de saúde não cobrem, a exceção do ácido hialurônico, mas também não são todos os planos, são tratamentos mais caros, né? Então, você botando na balança o custo-benefício, né, é difícil, às vezes é mais complicado você receitar ou sugerir para uma pessoa que não tenha esse desejo de voltar rápido ao esporte, né? Mas, indiscutivelmente, a sua observação é totalmente pertinente. A gente tem utilizado muito mais, ou tem mais aceitação no público que é atleta, buscando esse retorno mais precoce, né? Entendi. E assim, tem muitas coisas que o pessoal faz para poder prevenir lesão. Alguns falam, antes de correr eu tenho que alongar. Antes de correr eu tenho que andar devagarinho 5 minutos. Tem que fazer um fortalecimento antes. O que realmente funciona? Porque tudo que tem muita coisa para fazer é que nada funciona. Como é que é? O consenso é que não tem consenso, né? É basicamente o seguinte, antigamente falava o seguinte, você tem que alongar antes ou depois. Hoje em dia, a maioria dos clubes, por exemplo, futebol principalmente, você tem um aquecimento, claro que tem um pouco de alongamento aí, mas você vai aquecer pré-jogo, pré-partida, né? E após você faz o alongamento. Mas isso é muito discutível. Mas, indiscutivelmente, se você não alongar, por exemplo, seja corrida de rua, ou seja no nosso futebol aí do fim de semana, a sua chance de lesão é muito mais. Mas a gente pegar um público de atleta profissional ou que tem uma demanda maior, hoje o que tem mais se utilizado, de novo, não é um protocolo, na verdade é um bom senso, né? De você fazer um aquecimento bom, né? E depois, pós as atividades, você fazer um alongamento. Entendi. Uma coisa que eu queria saber é, pensando em diferentes tipos de esporte, qual que tem maior solicitação do joelho? Qual que você observa que tem maior padrão de lesão, maior frequência de lesões? Se pegar, por exemplo, o futebol, o maior número de lesão, a mais comum é lesão muscular. Em se tratando de joelho, o que tem mais exigência são esportes de salto. Sim. Vôlei, basquete, atletismo, né? Até tem mais impacto como corrida, né? Mas, na minha opinião, o que você vai ter um maior grau de exigência em relação à articulação do joelho são esportes de salto. Tanto que a gente vê no voleibol, por exemplo, um monte de casos de tendinite patelar, porque é salto o tempo todo. Né? No treino, no jogo, então. Exatamente. Basquete também, mas menos frequente, que tem menos salto, né? E no futebol também. No futebol, o problema são as entorses, né? Que ocorre também no vôlei, que ocorre também no basquete. Mas o que tem mais exigência é os esportes de salto. Por isso que uma coisa extremamente importante é o fortalecimento associado, né? Se você puder, né, fazer o seu fortalecimento, você pratica algum esporte, seja ele qual for, no caso, por exemplo, o vôlei ou basquete, né, atletismo, você deve fazer um fortalecimento. Vou dar um exemplo para vocês. Só esse ano, eu operei 4 meninas do Bom Pastor, do time feminino de vôlei do Bom Pastor, porque eles estavam com muitas competições e não tinha tempo para fortalecer. Sim. O vôlei, pelo que eu escuto falar, é um esporte que tem muito treino no salão, né? Eles não têm uma sala de musculação tão evidente quanto no futebol, em outros esportes ainda, eu acho. Porque, assim, o futebol é o carro-chefe do nosso país, né? Ele vive, respira futebol. O voleibol é o segundo esporte, mas não tem a mesma
mesmo o glamour E o do meu investimento. futebol. Exatamente. Então, assim, o que a gente vê muito é quadra, e é o que você falou, né? É Assim, treinar. mas eu acho que a percepção, a importância que se está dando fora da quadra está aumentando cada vez mais. E isso tende a melhorar rendimento, tende a diminuir o número de lesões, né? Para você mitigar, né? Diminuir a quantidade de jogadores que ficam fora para você ter o melhor rendimento da sua equipe aí como um todo. Aí você falou de equipe agora, e assim, da equipe multidisciplinar, porque assim, o ortopedista ele não trabalha sozinho numa equipe de futebol, por exemplo. Você vai ter o fisioterapeuta, vai ter o educador físico que vai participar dessa parte de fortalecimento, nutricionista, que também é muito importante. Como que você, assim, organiza essa parte? Você indica muito para os atletas buscarem esses outros conhecimentos? Ou às vezes você não tem muito contato com eles? Como é que é? Hoje em dia, o atendimento, né? A multidisciplinaridade, de novo. Multidisciplinaridade. Hoje em dia, esse contato multidisciplinar, né, com várias especialidades é fundamental, né? O médico ortopedista, seja ele qual for, o médico do esporte, o nutrologista, o psicólogo, a parte mental hoje é muito importante. Em todos os esportes a gente vê atletas sofrendo por problemas psicológicos e há um tempo atrás a gente não dava atenção para isso, né? Uma fisioterapia de qualidade, uma nutrição de qualidade. Eu acho que você cada um fazendo um pouquinho, mas que no somatório você vai ter a melhora do rendimento da sua equipe, né? Claro que a parte médica é muito visível, vamos dizer assim, porque o jogador machuca, ele vai tratar, né? Mas o extra-campo, o extra-quadra, né, o que está se passando antes é fundamental para você ter o melhor desempenho do seu time. Infelizmente você não está todo dia com o atleta ali, quem está todo dia é o educador físico, é quem está ali vendo o que está acontecendo, né? Exatamente. Beleza. E, por exemplo, eu joguei todos os esportes da minha vida, futebol, handball, vôlei, já nadei, já fiz de tudo. E assim, toda vez que eu lesionava, a primeira coisa que eu queria era voltar. Então, assim, já cheguei a tirar a tala para poder voltar mais cedo com coisa quebrada. Já lesionei, rompi coisa e voltei a jogar com lesão ligamentar. E assim, sempre lesionando muitas vezes. Quando lesionava uma vez, aí entrava várias até que eu parava e ficava um tempo. Como é que é? Como é que você fala pro cara assim? Você tem que parar de jogar e você vai ter que ficar sem jogar. Como é que você explica para ele? Como é que você convence ele a parar de jogar? Esse é o grande problema, né? Você deu um relato, eu vou dar um exemplo meu. Eu tenho uma lesão crônica na coxa, da época da faculdade, que é exatamente isso. Jogava, doía um pouquinho, parava um tempinho, voltava, doía de novo. Então, no meio esportivo, esse é o grande problema. Você convencer o atleta que ele não pode, né? Ou então, já aconteceu várias vezes, você estipular, por exemplo, uma lesão muscular que você tem 5 semanas de tratamento. Com 3 semanas, ele vai estar sem dor ou praticamente sem dor. Então, quem tem na cabeça, não, eu estou sem dor, eu vou voltar. Não, a lesão ainda está aí. Então, essa é a parte, aí que entra a parte psicológica, a parte da fisioterapia, de ter um atendimento junto, né, um contato muito próximo com a equipe de fisioterapia, para você chegar no consenso e tentar convencer esse atleta. Mas essa é a parte mais difícil, sem dúvida. Imagina, você que não era profissional, que era recreacional, ficava doido para voltar, imagina um cara que depende daquilo. Pô, se eu machucar aqui, vai ter outro que vai entrar no meu time, do meu lugar, e se ele for melhor que eu? Se o rendimento dele for melhor que eu? Então, essa é a parte mais complicada, sem dúvida. E, por exemplo, você falou do LCA. O LCA, assim, quando você sai da cirurgia, vários dias depois, já tá assim, você se sente ótimo, entendeu? E você vai ter que ficar quanto tempo sem treinar? Então, isso como eu falei, a biologia do enxerto, né? Operando aqui no Japão, onde for, o tempo de retorno, porque a gente tira um tendão para fazer de ligamento, são estruturas anatômicas diferentes. Então, o tempo que esse tendão adquire propriedade de ligamento vai ser ao redor do 8º, 9º mês. Poxa, mas o Pedro voltou com 6 meses e meio, mas a fisioterapia dele é 3 períodos por dia, né? Tem É tudo, diferente. tem tudo, E não é só a avaliação do médico, tem a parte de avaliação por computador, tem a parte de avaliação tecnológica, o que está acontecendo, de rendimento, né? Então não é só isso. Eu já tive caso com um paciente que operou com 2 meses de cirurgia, ele se sentindo bem, sem dor, vou jogar bola. Primeiro lance, torceu, né? Então é uma lesão catastrófica. Sempre uma lesão em cima de outra lesão é muito pior, né? Ou mais difícil de tratar, né? O cara já ficou um tempo parado e vai ter que ficar de novo no mesmo período. Então é complicado, né? Talvez dessa vez ele aprende, né? O que a gente tem que deixar bem claro é isso. A sua dor vai melhorar, seu movimento vai melhorar, mas não está na hora de voltar, entendeu? Porque, por exemplo, os 3 primeiros meses, o enxerto do ligamento, ele necrosa, ele morre, para depois revascularizar. Então, com 2 meses, que os 3 primeiros meses é a parte que você tem que ficar mais atento, com 2 meses ele voltou. Não ia ter jeito. Não tem jeito.
Vamos falar do vídeo então? Falando nisso, acho que é um excelente momento para comentar. Excelente momento para comentar o vídeo, Ótimo. o nosso caso clínico aqui do dia, né? Então, essa foi uma lesão que aconteceu em 2023, acho que foi uma lesão muito famosa. Acho que todo mundo viu essa lesão, jogador do Argentino Júnior. É uma lesão bem feia. Eu lembro que foi na Libertadores, né? Esse jogador, você vê que o Marcelo, em momento nenhum, ele olha para o jogador, foi totalmente involuntário, né? Olhando para a bola o tempo todo, ó. Ele nem viu, coitado. Nem viu que pisou. Né? E aí teve, só antes de falar da lesão, teve assim, essa discussão, ele merecia ser expulso ou não? Eu, sinceramente, acho que não. Mas a coisa é tão feia, muito feia. visualmente, que não teve como não expulsar, né, coitado? Não, ele não só foi expulso, tomou 3 jogos de suspensão, ainda pagou uma multa, acho que $3.000 na época. Foi um lance totalmente involuntário, assim, uma pena, né? Ele teve o jogador, o Luciano Sanches, né, do Argentino, teve uma lesão multiligamentar, que para a articulação do joelho é a pior lesão que você pode ter, né? Se a lesão de um ligamento só já é ruim, já é uma incógnita, será que ele vai conseguir voltar? E se vai voltar no mesmo nível, né? Você imagina ele lesou o ligamento cruzado anterior, o posterior e o canto posto-lateral. Então foi uma cirurgia, imagino que tem uma cirurgia de 5, 6 horas, né? É um caso bem famoso que eu lembro, assim, eu que torço pro Flamengo, o Dario Conca, que jogou no Vasco, jogou no Fluminense, que arrebentou no Fluminense, foi pra China, lesou o ligamento e voltou pro Flamengo. Não jogou. Uma categoria, uma qualidade incrível, não conseguiu jogar. Ele teve só, entre aspas, né, a lesão do ligamento cruzado. Então, assim, essa lesão multiligamentar, assim, pro joelho é catastrófica. Isso. Geralmente você pode fazer em 1 ou 2 tempos, né? Mas eu imagino que tenha feito um tempo só para poder reconstruir os ligamentos todos, né? Existe algum benefício na cirurgia de um tempo em relação aos 2 tempos? Né? Tempo de retorno. Só o tempo de retorno. Só o tempo de retorno. Claro, se o cirurgião tá confortável para fazer um tempo só, né? Mas eu imagino, por ser um jogador profissional, que tem operado com um dos melhores profissionais de lá, né? Mas é só o tempo de retorno mesmo, né? Isso, como eu falei, se o cirurgião se sente confortável. Para uma lesão dessa, é no mínimo 1 ano. O cruzado a gente consegue com 8, 9 meses, ou até um pouquinho antes. Eu citei aqui o caso do Pedro. Mas uma lesão multiligamentar, que é o que o Bruno Henrique teve, que o Vinha, lateral do Flamengo, também teve, é no mínimo 1 ano. Né? No mínimo 1 ano. O problema é que você envolve recuperações diferentes. O cruzado posterior, você tem que ficar imobilizado. O anterior, você não imobiliza. Então, são recuperações antagônicas numa mesma cirurgia, sabe? Isso sempre vai atrasando, né? Sim. Isso. E assim, mas qual que é a chance de um jogador desse voltar a performar, voltar a jogar no mesmo nível que... Eu li um estudo, tem umas 2 semanas, e foi exatamente essa pergunta, né? E mostrou que quase a totalidade dos jogadores voltou com um rendimento de aproximadamente 67%. Bem abaixo, né? No alto nível 1, 2% já faz uma diferença absurda. Exatamente. Né? Isso pra gente que joga de vez em quando, pô, a gente volta a 60%, graças a Deus. Agora, você imagina para um jogador profissional, é muito complicado, sabe? Tem jogador que volta no mesmo nível, né? Mas tem jogador que não volta. São exceções, infelizmente. Falando dessas 2 lesões no Flamengo, do Bruno Henrique e do Vinha, lateral esquerdo. O Bruno Henrique, claro que tem uma idade mais avançada, mas ele não voltou no mesmo nível. O Vinha, até hoje, também não, tanto que nem relacionado às vezes né? Eu tô falando muito de Flamengo aqui, né? Mas, Você é flamenguista? Claro que sim. Mas, assim, é uma lesão muito grave de prognóstico sombrio, né? É uma incógnita se vai voltar ou não, mas o trabalho que eu li, até trago para vocês depois, é mais ou menos 67% do rendimento do grupo de jogadores com lesão multiligamentar. Tá? Esse estudo foi feito pela FIFA. A FIFA tem um programa que chama FIFA 11+, né? Que tem vários braços, né? Um deles é de pesquisa. E falou isso. Jogadores com lesão multiligamentar profissionais, 67% do rendimento. Isso pode ser muita coisa. Ou é muita coisa. É coisa pra caramba. E assim, por exemplo, eu tô aqui jogando com o Felipe numa pelada. Eu e meus amigos aqui. Isso acontece na meio da minha pelada. O que eu tenho que fazer na hora? Eu chego lá, boto o joelho no lugar, eu coloco uma tábua, o que eu faço? O ideal, assim, vai depender de cada caso. Mas uma lesão grave dessa, tem que procurar você alinhar o membro. Tem que procurar alinhar o membro. E o mais importante, e acho que ele não teve esse problema, é lesão vascular. Né? Que é a lesão do cruzado posterior ou lesão multiligamentar, você tem mais ou menos 30% de lesão da artéria poplítea, que pode gerar uma amputação. Então, assim, tomara que não aconteça. Mas se acontecer, na medida da dor, claro que não vai estar anestesiado, você tenta alinhar o membro ali e ver como é que está a perfusão.
né? Uhum. E aí liga para o serviço de urgência, vai trazer a Bacana, tala, né, direitinho, mas na minha opinião, né? Alinhar o membro, se for possível, se a dor permitir, obviamente, e tomar cuidado com a parte vascular. Entendi. Ótimo. Mas não desejo para vocês, não. Mais alguma pergunta, Deval, que você queria fazer? Então, eu queria comentar sobre o JF Vôlei. Qual a sua relação com o JF Vôlei? Se tem uma surpresa pro Come no dia 18? O JF vai ter um carinho muito grande, né? Esse ano a gente conseguiu subir para a Superliga A, que é um momento de festa, né? Eu tô com o JF desde 23, que estava na Superliga C, né? Como é que começou, né? Vou contar rapidinho, que estava no plantão, no hospital, e aí o coordenador, que é um amigo, Maurício Bara, o diretor do JF Vôlei, um amigo pessoal, me ligou e falou, tá de plantão? Só na quinta-feira, 11 horas da noite. Eu falei, tô. Pô, tem um jogador aqui que luxou o dedo, ele fez uma luxação exposta, né? Que joga até hoje, que é o capitão do time, né? O Fernando Pilan, um amigo também. Ele luxou exposta, aí a gente tratou e tal, e a partir daí, né, eu sem ter contato nenhum, que a gente começou, né? Ó, poxa, tô precisando de um atendimento aqui, o jogador aconteceu isso, torceu ou machucou e tal. E aí eu tenho atendido desde 23, tem 2 anos já, subimos para a Superliga B, chegamos na semifinal do Mineiro por 2 oportunidades, esse ano não conseguimos, e agora na Superliga A. Então assim, eu não estou no dia a dia, lá na quadra, no treinamento, mas eu estou na retaguarda, vamos dizer assim, no suporte dos atletas lesionados, né? Você só te leva as caras quando é problema, né? A parte boa você não ganha. A parte boa não fica, não é brincadeira, é um prazer assim, imenso estar lá presente, receber o carinho, o reconhecimento do pessoal, de verdade, é uma honra para mim. E a gente vai ter uma surpresa no Come, né? Vai ter um workshop, um momento lá no sábado de manhã, que vai ser muito bacana, vai ser essa equipe multidisciplinar que está lá presente no JF, profissionais da mais alta categoria, e vai ser bacana para quem estiver lá. Isso aí, gente. Então, Isso aí. Muito obrigado, agradecer. Obrigado. Nosso querido Bruno Fajardo, Foi um um amigo prazer. pessoal nosso também. Obrigado. Prazer para mim, e pode contar sempre comigo, que é uma honra poder voltar aqui à minha casa, né? A UFJF. Isso aí. valeu, gente. Valeu, gente. Então é isso. Valeu.